Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Edição mais do que especial nesse dia 12 de setembro, um dia após a condenação de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Eu sou o Patrick e toco essa ótima conversa junto com vocês. O episódio de hoje é dedicado única e exclusivamente a falar desse assunto. E para isso, como a gente tinha prometido, convidamos o companheiro Magnus Henry, o Magnus que já participou de diversas outras edições do nosso podcast e que tinha se prontificado a participar da edição que fosse aquela que tratasse do tema da condenação do Bolsonaro. É o companheiro Magnus que a gente escuta na edição de hoje. E pessoal, começamos a edição de hoje lembrando que a partir de agora podemos colocar como mais um motivo para lembrarmos do 11 de setembro como uma data de efeméride o que ocorreu no Brasil neste dia 11 de setembro de 2025. Claro que antes nós já falávamos do dia 11 de setembro, primeiro enquanto lembrança do 11 de setembro de 1973, data que marca o golpe de Estado no Chile, com a deposição e assassinato do presidente Salvador Allende, e o momento em que marca-se o início da sangrenta ditadura do Augusto Pinochet. O 11 de setembro também é a data que marca os ataques realizados nos Estados Unidos contra o World Trade Center, mas agora, no Brasil, é a data que marca a condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, bem como daqueles generais militares de alta patente e outros que participaram da trama golpista que culminou no 8 de janeiro. O fato é que passa-se a ser uma data e um momento muito importante. Agora, para chegar até esse 11 de setembro de 2025, é importante que a gente não esqueça o que ocorreu ao longo dos últimos dias e, particularmente, no mais recente 7 de setembro. A gente vai escutar o Magnus falando para nós aqui sobre a votação, o desfecho, a condenação. Agora, poucos dias antes, no dia 7 de setembro, ou seja, no meio do julgamento que se iniciou na semana anterior, nós vimos uma demonstração de força por parte da extrema-direita, que mobilizou cerca de 40 mil pessoas na Avenida Paulista e que retomou ou aprofundou a sua tentativa de avançar com o projeto de anistia, agora galvanizado, potencializado, com a participação daquele que, se é que estava vestindo ainda, rasgou a fantasia, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que assumiu total, integral e completamente a carapuça e a condição de o candidato do bolsonarismo para a presidência da República e articulando, enquanto ocorria o julgamento no STF, a proposta de anistia para os golpistas no Congresso Nacional. Não podemos, portanto, desconsiderar que, enquanto ocorria o julgamento no STF, ocorria a manifestação dos golpistas no 7 de setembro e a articulação dos golpistas em relação à anistia. Bom, todavia, ao longo dessa semana, além das tratativas dos golpistas, nós vimos que vai ser imprescindível que a batalha das ruas se potencialize. Uma batalha que está relacionada à pauta que também foi às ruas no 7 de setembro, principalmente no Grito dos Excluídos e nas manifestações em torno do plebiscito que defende o fim da escala 6x1 e a taxação dos super-ricos. Os atos do 7 de setembro, infelizmente, foram, nesse sentido, menores, bem menores do que aqueles feitos pela direita. E isso dá o tom e continua mantendo o alerta de que, se nós não conseguirmos ampliar a mobilização em torno de pautas que sejam relacionadas e que dialoguem com a realidade da vida material das pessoas, nós teremos dificuldades de enfrentar
a horda da extrema-direita, que vai, a partir de agora, com certeza, ampliar a sua força, ou vai tentar, pelo menos, fazer isso, em torno de uma consigna, que é a da anistia. Temos, portanto, uma tarefa muito grande pela frente. Mesmo com a condenação do Bolsonaro, do núcleo crucial do golpe, daqueles que ainda vão ser condenados, porque essa foi apenas a parte inicial, né, do julgamento, claro, evidentemente é mais importante, mas ainda existem muitos outros que precisam ser condenados, a gente seguirá enfrentando. De um lado, a articulação dos golpistas em relação à anistia. De outro, a mobilização da extrema-direita no dia a dia, sem esquecermos, obviamente, da articulação internacional e da provável e possível resposta dada pelo governo de Donald Trump dos Estados Unidos contra o Estado e contra o povo brasileiro. Tudo isso, portanto, nos faz comemorar bastante, comemorar a decisão da condenação justa e justíssima de Bolsonaro e dos demais golpistas, mas também para que nós fiquemos preparados para seguirmos travando as grandes batalhas que se avizinham. E dito isso, a gente convida agora você, meu companheiro Magnus, para nos falar finalmente de um assunto bom, como combinado desde antes. É o companheiro Magnus Henry, lá de Brasília, que fala para a gente agora sobre a condenação de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Oi, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Patrick, finalmente eu tô vindo aqui para falar sobre coisa boa. Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de cadeia, 27 anos e 3 meses, e em poucos dias ou poucas semanas, nós finalmente veremos esse sujeito, esse energúmeno, ser preso e começar a pagar por todos os crimes que ele cometeu enquanto estava no governo federal. A notícia é excelente e é tempo da gente comemorar, mas para não quebrar a tradição de também falar sobre coisas ruins quando você me chama, eu já adianto que também vamos tratar um pouquinho sobre os riscos que a gente corre no tema da anistia. E essa condenação está vindo inclusive tarde, porque ele só chegou a cometer esses crimes pelos quais ele está sendo condenado agora pelo STF, porque ao longo de toda a história da vida dele e ao longo do governo dele, ele contou com a impunidade. E como não foi punido, foi dobrando a aposta cada vez mais. Foi porque ele não foi punido quando era militar, quando ele planejou espalhar bombas pela cidade para reivindicar aumento salarial, foi por ele não ter sido punido que ele acabou entrando na política. Foi por ele não ter sido punido enquanto era deputado federal, pela violência que ele cometeu contra a deputada Maria do Rosário e pelos inúmeros discursos em favor de golpe de Estado que ele fez dando entrevista enquanto era deputado federal, e como ele não teve o mandato cassado por nenhuma dessas ocasiões, foi por esse motivo que ele pôde ser candidato a presidente da República. E foi porque o procurador-geral da República, indicado por Bolsonaro, Augusto Aras, ficou com braços cruzados durante todo o governo dele, enquanto ele cometia crimes, enquanto Bolsonaro cometia crimes, seja executando o projeto de deixa morrer durante a pandemia, seja fazendo todos os ataques que ele fez às instituições, à democracia, às ameaças ao funcionamento das eleições, as intervenções em instituições como universidade, etc., foi porque Aras ficou de braços cruzados enquanto Bolsonaro executava esse projeto autoritário que ele pôde chegar nas eleições de 22 a dobrar a aposta e efetivamente executar esse plano golpista pelo qual ele está sendo julgado agora. Para fazer justiça não foi só Aras, né, o presidente da Câmara dos Deputados da época, Lira, também ficou sentado em cima de todos os pedidos de impeachment e não o julgou pelos crimes de responsabilidade que ele cometeu. E foi porque essa longa história de impunidade na vida de Bolsonaro, foi porque essa história aconteceu que ele dobrou a aposta e efetivamente executou um plano de golpe de Estado agora pelo qual ele está sendo julgado. Patrick, e o que ficou claro no julgamento dessa semana foi que Bolsonaro tinha um script do golpe. E ele passava primeiro pelo ataque às urnas para desacreditar o resultado das eleições,
passava também por impedir que eleitores fossem votar em Lula, e com isso utilizou as blitz da PRF para impedir que eleitores de Lula chegassem nas urnas. Passava também por promover uma comoção social que justificasse uma intervenção militar, que na verdade não justificasse, né, mas que animasse na caserna a possibilidade de intervir para acabar com esse tipo de comoção. Nesse item da comoção social se executou por meio do 8 de janeiro, se executou também por um plano de assassinato de Moraes, de Alckmin e de Lula, que foi o plano Punhal Amarelo, e também passava pela decretação de um estado de sítio para intervir sobre o Tribunal Superior Eleitoral. E ele executou todo esse roteiro para dar um jeito de não se submeter à vontade das urnas, porque esse cara que utilizou todo o aparato do Estado para dar um jeito de continuar no poder, seja utilizando a força policial para impedir que eleitores votassem, ou seja, utilizando mesmo a máquina pública para dar um jeito de dar uma subida na popularidade dele, mesmo utilizando todo o aparato do Estado para dar um jeito de se perpetuar no poder, ele foi derrotado nas urnas pelo povo brasileiro, que disse que não queria que esse projeto de morte que ele executava continuasse por mais um mandato. E no julgamento de ontem, a gente viu que sobrou prova de que esse roteiro do golpe foi executado. Desde documentos que que foram apreendidos com Ramagem, com Heleno, com a descrição de parte desse roteiro do golpe, seja o discurso que Bolsonaro faria, que foi encontrado na sede do PL, na sala do Bolsonaro, na sede do PL, o discurso que ele faria no dia em que fosse decretado o estado de sítio. Foram encontrados também documentos com fluxograma desse esquema do golpe com assessores de Braga Neto. Foram encontrados documentos com o plano de assassinato de Alckmin, de Lula e de Moraes, que foram, impressos nos palácios do Planalto e da Alvorada. Inclusive, um desses documentos foi impresso pelo general Mário Fernandes, que foi o responsável, inclusive, que disse que assumiu que, de fato, fez esse plano Punhal Verde e Amarelo de assassinato de Lula, de Alckmin e de Moraes. Um desses documentos foi impresso no Palácio do Alvorada, minutos antes de esse general ter uma reunião com Bolsonaro. Provas que foram encontradas em celulares de monitoramento de autoridades de Lula, de Moraes, inclusive de Lula tinha até uma descrição sobre o número de seguranças que estavam com Lula e o tipo de armas que cada um desses seguranças utilizavam. Os discursos públicos de Bolsonaro feito em manifestações, como os vários 7 de setembro que ele participou, dizendo que não acataria o resultado das eleições e que iria dar um jeito de virar a mesa e não aceitar o resultado das urnas se ele fosse derrotado. Seja prova também de reuniões, também tem provas de reuniões que ocorreu entre Braga Neto e Quides Pretos para infiltrar Quides Pretos em manifestações, para incentivar, para fazer sabotagem e incentivar que militares se mobilizassem em favor de um golpe de estado. As próprias ocupações de rodovias que a gente viu no pós-eleição, também é prova de que tudo isso aconteceu, e essas ocupações de rodovias tinham uma curiosidade. Veja, nenhuma ocupação ocorreu em rodovia estadual, o que demonstra o caráter de planejamento que ocorreu, afinal, foi porque a cúpula da PRF, que já estava comprometida com essa execução de um plano de golpe a ponto de ter feito blitz no dia da eleição para impedir que eleitores chegassem às urnas, já que a cúpula da PRF estava comprometida com essa execução do golpe, as pessoas que ocuparam rodovias sabiam que a PRF não iria lá atuar para retirá-las das rodovias, e por isso ocuparam rodovias federais e não estaduais para não aceitar o resultado das urnas. Inclusive, a própria ocorrência das blitz também é prova de que dessas blitz no dia das eleições, é prova de que esse plano foi executado. E tem inclusive troca de mensagem nesse processo todo da chefe, da coordenadora do setor de inteligência do Ministério da Justiça,
fazendo um mapeamento das cidades, com uma tabelinha com o mapeamento das cidades onde Lula tinha ganhado e com mensagem dizendo: "Ó, a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso". Bem, o fato é que esse plano ocorreu e todo mundo sabe que foi executado por Bolsonaro e por sua turma. Todo mundo sabe, inclusive o ministro que votou contra a condenação dele, porque ele não é tapado, né, não tá com os olhos fechados. Ele sabe muito bem que Bolsonaro executou esse plano e, por isso, ele está sendo condenado agora a 27 anos e 3 meses de cadeia. Bem, eu vou abrir aqui um parênteses para falar rapidinho sobre o voto de Fux. Foi um voto desastroso, um voto que privilegia a impunidade e não defende a democracia. No campo do direito é normal pessoas discordarem entre si, especialmente em julgamentos colegiados, faz parte do jogo que juízes discordem entre si no julgamento. O que é irracional é o juiz, discordar de si próprio, porque se você leva em consideração o histórico que Fux tinha ao julgar temas de ações penais no geral e especificamente as ações penais do 8 de janeiro, e você compara com o Fux dessa semana, são 2 pessoas completamente diferentes, pessoas que defendem teses completamente diferentes. Enquanto ele pesava a mão para punir os peixe pequeno, que estiveram no quebra-quebra de 8 de janeiro, quando esteve diante da oportunidade de punir os responsáveis por planejar a tentativa de golpe, que teve um dos seus episódios no 8 de janeiro, ele fechou os olhos e resolveu agir pela impunidade. Bem, para ser justo, tem certa coerência, porque nos julgamentos é comum que Fux adote posições favoráveis à direita, inclusive mesmo quando a técnica jurídica e a legislação não permite que ele adote essas posições à direita, como por exemplo, quando ele resolveu impedir que Lula desse entrevistas enquanto ele estava preso, ele tirou do sovaco uma tese absurda, que era o de permitir que partidos políticos entrassem com um tipo de ação que não é cabível de partido político entrar, e acatou o pedido do Novo para cassar a decisão de outro ministro do Supremo Tribunal Federal, o que também está errado, não presidentes da corte não mesmo os presidentes da corte não cumprem função de instância recursal de decisões de ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele cassou uma decisão de Lewandowski impedindo que Lula votasse no Lula votasse não, Lula desse entrevista enquanto ele estava preso. E fora o histórico de a favor dos privilégios que Fux já teve de segurar a ação na gaveta para manter penduricalhos do judiciário como auxílio moradia. Bem, é um histórico que realmente é condizente com essa posição que ele teve agora. Tem muita gente dizendo que o voto de Fux vai abrir a possibilidade de, eventualmente, essa condenação ser anulada no futuro. Particularmente, eu acho que não é esse o significado do voto de Fux. Não seria necessário, assim, a possibilidade no campo da política de, eventualmente, essa decisão do Supremo Tribunal ser revertida no futuro, se mudar a conjuntura, se mudar a composição da corte, etc, etc. É uma suposição razoável de ser feita, e esse tipo de possibilidade está aberta, seja com esse voto do Fux ou sem o voto do Fux, porque é menos no campo do direito que está essa possibilidade, até porque no campo do direito, sinceramente, não tem nada que justifique eventualmente uma revisão dessa decisão que o Supremo Tribunal Federal já tomou, não tem nenhum instrumento jurídico que permita que essa revisão ocorra no futuro, mas no campo da política é realmente algo que está aí possível de acontecer, seja com o voto do Fux ou seja sem o voto do Fux. Mas o que de fato o voto do Fux faz é deixar o Brasil e o Supremo Tribunal Federal vulnerável aos ataques de Trump, dos Estados Unidos, porque passou a ser uma ferramenta que pode ser usada politicamente para deslegitimar a decisão do Supremo Tribunal Federal e até de encorajar novas sanções por parte dos E é bom Estados Unidos. lembrar, o Fux Frase do próprio Fux, quando ele deu entrevista sobre os ataques que o Supremo Tribunal Federal sofreu: "A história não perdoará quem não defende a democracia". Fechado esse parênteses sobre o voto de Fux, o fato é que
que aconteceu nessa semana foi um acerto de contas com a história. O Brasil tem um histórico de, não punir militares que tentaram golpe, e essa é uma das razões que nos fez chegar ao que aconteceu em 2022 com a tentativa de golpe do bolsonarismo e da sua turma de militares. O histórico de impunidade, tanto com Bolsonaro como com militares golpistas no geral, é que permitiu que esse ânimo intervencionista, esse ânimo golpista continuasse existindo no seio do da direita e em parte dos setores que compõem as Forças Armadas. O histórico de anistia que existe na história do Brasil fez com que os mesmos atores estivessem atuando em vários golpes diferentes e punir esses sujeitos que tentaram anular as eleições à força, um passo importante para que esse tipo de coisa não aconteça. Bem, e realmente é hora de comemorar, mas a gente precisa comemorar com cautela, porque a história não parou por aqui. Na próxima semana, tem um boato de que é possível que vote na próxima semana a urgência do projeto de lei sobre a anistia. E esse é um risco muito grande que a gente está correndo de ver o Congresso Nacional, a direita, dar um jeito de manter impune quem atentou contra a democracia e quem atentou contra a vontade das urnas, a vontade do povo expressa nas urnas. E, Patrick, é importantíssimo que a gente denuncie que esse pessoal que está atuando pela anistia está atuando também em favor do golpe, porque o histórico de impunidade com golpista é uma das razões que faz com que esse ânimos golpista continue existindo no campo da direita, no campo das Forças Armadas, e a nossa democracia continue sob risco contínuo de sofrer algum tipo de golpe. É preciso denunciar que o governador de São Paulo está largando de governar o estado de São Paulo para atuar como despachante de impunidade para golpista lá em Brasília, em favor da impunidade e em favor da possibilidade de um outro tipo de golpe no futuro, porque é isso que quem defende a anistia está fazendo. E, Patrick, realmente corremos risco desse projeto ser aprovado. O projeto de lei teve um requerimento de urgência assinado por 257 parlamentares, 257 deputados, o que é exatamente a maioria absoluta da casa, o número necessário para que a urgência seja aprovada. E veja, quando se apresenta requerimentos de urgência, sempre é necessário ter um número de assinatura equivalente a 257, mas é possível que os líderes partidários assinem e não precisa assinar individualmente 257 parlamentares, é possível que um requerimento de urgência seja colocado em pauta com a assinatura de líderes equivalente a 257, ou seja, se de um número de partidos que representem 257 parlamentares. Só que esse requerimento de urgência em específico foi assinado individualmente por 257 deputados, ou seja, isso é um alerta de que efetivamente o requerimento de urgência tem apoio da maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Então, se ele for realmente colocado em pauta a frio, sem gente na rua, sem gente mobilizada para impedir que esse tipo de projeto seja aprovado, tem umas grandes chances desse projeto ser aprovado, especialmente diante do histórico do nosso Congresso Nacional de ser submisso aos Estados Unidos e submisso ao tipo de pressão que o Trump está fazendo, e do histórico que o Congresso Nacional tem, que nos faz ter certeza de que, se houvesse golpe, esse Congresso Nacional não estaria nas trincheiras da resistência. Por isso, companheiros e companheiras que também estão ouvindo esse podcast, é importantíssimo que a gente se mobilize para derrotar o projeto de anistia e o projeto de impunidade para golpista. Um abraço. Valeu, Magnus. Obrigado, companheiro. De fato, nós temos pela frente uma tarefa gigantesca. A luta agora contra a anistia, para garantir a condenação e o cumprimento da pena por parte de Bolsonaro, Heleno, Braga Neto e dos demais, e que nós, obviamente, preparemos e façamos a disputa necessária para que, em 2026, nós possamos não só reeleger o presidente Lula,
mas criar condições para que o próximo governo Lula seja superior ao atual. E, pessoal, se nós, no início do governo Lula, falamos que 2023 não era mais 2003, as condições econômicas do país, a situação internacional, a posição da classe dominante, da direita, tudo tinha mudado. Bom, em 2026, nós também não estaremos em 2006. As circunstâncias são bem diferentes. E vai ser fundamental que o nosso partido, que o PT, que os movimentos sociais e populares, que o movimento sindical, que o conjunto da classe trabalhadora esteja preparada, porque enfrentar a extrema-direita no cotidiano é uma tarefa absolutamente imprescindível. E que, portanto, o nosso governo, o nosso partido, nossas organizações precisam estar preparadas. Que façamos o devido combate para impedir a anistia, obviamente, sem acreditar que essa batalha ela é única ou principalmente feita no campo institucional. Não podemos cair nesse engano. E, finalmente, não podemos cair no grande engano que, infelizmente, algumas pessoas parecem já estar mais uma vez acreditando. Não sei se é o caso dos nossos ouvintes, mas esse que vos fala já começou a ouvir de novo aquilo que foi muito comum, por exemplo, entre 2016 e 2018. Coisas do tipo: "Não, isso não vai acontecer. Não vai passar anistia na Câmara. Se passar na Câmara, o Davi Alcolumbre não vai deixar passar no Senado. Se passar no Senado, certamente o presidente Lula vai vetar. Certamente, após o veto de Lula, mesmo que o Congresso derrube, o Supremo Tribunal Federal não vai deixar que isso aconteça." Não sei se vocês se recordam, mas foi um enredo muito semelhante a esse, o narrado, dito e defendido por muita gente boa. A época do golpe, a época da prisão do presidente Lula, a época da eleição do Bolsonaro. Portanto, não façamos, mais uma vez, aquilo que foi feito num passado tão recente e que culminou em golpes e no crescimento e fortalecimento da extrema-direita. Nós temos muito o que fazer e essa luta precisa se dar no cotidiano, no dia a dia e precisa crescer imediatamente. Que na próxima semana a gente volte aqui para falar da conjuntura, quiçá com notícias ainda melhores. Não só com a condenação do Bolsonaro, como a gente viu essa semana, mas com uma capacidade de organização e mobilização crescente no conjunto da classe trabalhadora. Por enquanto, comemoremos, porque merecemos. Que seja um fim de semana, celebração, comemoração e também luta. Saudações petistas e até mais.